7 gols sofridos pelo time do Abel Ferreira, 14 gols sofridos pelo time agora dirigido pelo Cuca. É evidente que o momento do Palmeiras é melhor. É evidente. O Atlético da temporada passada era um Atlético bem mais equilibrado. Fazia um gol e às vezes dava um passinho atrás e esperava para jogar na velocidade, na explosão do Hulk com o Keno e depois na reta final também com o Diego Costa. E era muito confortável depois que conseguisse fazer o primeiro gol. Na atual temporada, o Atlético faz o primeiro gol e não consegue segurar. Tem acontecido com alguma frequência, aconteceu contra o Palmeiras, aconteceu contra o Atlético Paranaense nesse jogo de ontem. É um time menos equilibrado. Agora, é um recorte muito curto, né, Bruno? Se a gente pensa esses 10 jogos, somando até todas as competições, eles são diferentes dos últimos jogos. O Atlético até perdeu mais. Mas, incrivelmente, o Atlético contra o Inter, em algum momento, até antes do 3-0, o jogo estava 1-0, até mesmo no 0-0, o Atlético conseguia levar a bola até a área do Inter. Ontem, contra o Atlético Paranaense, também modificado, e ali 2 times modificados, por isso fico meio embaçada, né, a visão, para falar com mais certeza do que pode ser dito do jogo de ontem. O time também criou bastante, criou contra o Palmeiras, que é o adversário mais complicado, mas não se sustenta. Só que é aquela história, né? São 90 minutos, uma oportunidade de pênalti. Esses 2 times têm sido muito iguais nos últimos tempos, né? Derrota do Palmeiras em Belo Horizonte, vitória do Palmeiras aqui, empate em BH. Tem sido muito comum a igualdade entre esses dois. Esses 2 últimos jogos, inclusive, mostraram isso. No Campeonato Brasileiro, aqui mesmo no Allianz Parque, ainda era o Atlético do Turco. 0-0, um jogo com poucas chances dos 2 lados. E em Minas, aí um jogo mais aberto, mas com 50 ou 60 minutos muito fortes do Galo. Muito fortes. O Abel falou sobre isso, né? Que o time teve muita dificuldade, né? Até depois do gol no VAR, que o time até pode ter dado alguma abatida. Só que assim, no campo, o Palmeiras depois de muito tempo ficou em apuros. Não é comum o Palmeiras em apuros. A gente até levantava brincava sobre isso, né? Assim, teve aquele jogo contra o River Plate, que ali o Palmeiras esteve em apuros mesmo, depois de ter vencido a primeira fora de casa. O jogo contra o São Paulo, né? Mas é difícil, é muito raro o Palmeiras em apuros, mas ainda assim em apuros, faz o 2-1 e o 2-2 meio que assim, não foi inesperado, né? Porque ali o Atlético sentiu muito e o Palmeiras se enche de força para buscar o gol de empate. E com a confiança ainda maior depois desse resultado e depois do que fez ontem aqui também, Marra. Sim, porque consegue poupar jogadores, talvez até, Bruno, não só poupando jogadores, talvez tendo ideias diferentes. A bola que jogou o Mike. Nesse momento, será que o Mike... Pode ser. Nesse momento, será que o Rony... Quase certo, eu acho que o Rony volta, eu acho que a oportunidade de voltar, ainda que não pelo jogo todo, contra o Goiás, meio que dá um alívio para o Abel. O Rony é um jogador de mais movimentação, contra uma defesa que talvez fique em linha alta, porque o Atlético em algum momento vai precisar também atacar. Bom, eu também não sei como vai vir o Atlético, mas o Rony já é uma boa resposta. Em relação ao Atlético, eu não tenho a menor ideia se serão 3 volantes, porque eu não esperava, sinceramente, 2 de velocidade no ataque do lado do Hulk. Durante a tarde, até a Duda Gonçalves trouxe essa informação também, né? Mas como vai ser? Se tomar gol, se complica, vai ter que sair muito para o jogo. Não sei, as respostas mais claras estão do lado do Palmeiras. A gente tem uma certeza muito grande que os 2 times têm 2 grandes goleiros. De um lado o Everton, do outro lado o Everson. São 2 caras, além de tecnicamente muito bons, também com estrelas, né, Marra? Já participaram, já protagonizaram momentos incríveis também na Conmebol Libertadores. Claro, o Everton com uma vantagem maior de ser bicampeão da competição, mas o Everson também fundamental na temporada do Galo no ano passado. E se a partida for para os pênaltis? Porque isso pode acontecer. Se mais um empate acontecer entre essas 2 equipes, quem pode ter mais segurança? A gente tem números que mostram então o retrospecto recente do Everton e também do Everson. Olha só, em tempo normal, o Everton sofreu 28 cobranças contra, só pegou 2, tá? Já o Everson, em metade das cobranças sofridas, 14, também pegou 2, a gente tá vendo aí, tá? E sofreu só 10 gols. Em disputa por pênaltis, olha que interessante, com o Everson no gol, o Atlético passou por 2 disputas e venceu as 2. Flamengo e Boca. Flamengo na final da
Recopa, da né? Recopa. E o Boca... Da Supercopa. É Supercopa, né? Supercopa, Deixa para os universitários. E o Boca nas oitavas da temporada passada de Libertadores. Já o Palmeiras, com o Everton no gol, passou por 7 disputas de pênaltis e venceu apenas uma, Mário Marra, aquela aqui na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians. É super estranho, porque os dois são grandes goleiros, assusta pegarem tão pouco, né, assim, nos pênaltis. O Everton foi até decisivo também batendo o pênalti, né, no jogo contra o Boca. Mas, Bruno, sinceramente eu não consigo levar adiante, assim, esses números vão influenciar uma definição por pênaltis na próxima quarta-feira. Acho que não. Acho que vai muito da confiança do momento, do estudo do adversário, da preparação psicológica. A informação anterior, ela serve ali. Olha, interessante, hein? Pegou muito, não pegou nada. Mas eu não acho que ela seja decisiva. A gente já viu mudanças nisso, né? Você lembra, há algum tempo a Alemanha não ganhava de ninguém nos pênaltis, depois começou a ganhar. Não acho que isso vai ser tão relevante. O histórico talvez não faça tanta diferença. E aparentemente, pelo menos um batedor o Palmeiras recuperou ontem aqui. O Veiga. Veiga até fez aquela brincadeira, depois de 3 pênaltis perdidos, ele voltou a marcar ontem. Assim, é um grande jogador que acho que tem tudo a ver com a questão da contusão recente e com a questão da confiança, né? E estava meio abatido, estava sentindo o peso disso. Também o calendário brasileiro, é preciso destacar, né? O calendário brasileiro proporciona isso, né? Há algum tempo o Fábio Santos não perdia pênalti, começou a perder. O Hulk não perdia pênalti. O Gabigol, o Veiga, é o Campeonato Brasileiro, que vai cansando os jogadores, que vai exigindo o máximo de concentração, e eles são seres humanos, de vez em quando eles vão errar. Você lembra que o Everson pegou um aqui, né? Não lembro. Do Patrick de Paula, naquele empate em 2-2 no Brasileiro da temporada passada. Só que logo depois do pênalti teve um escanteio, ele saiu errado e o gol do Palmeiras. Acabou acontecendo. Bom, a gente ainda está na segunda. O jogo é na quarta. Mas e a quinta-feira? Pode ser mais pesada para quem, Mário Marra, em caso aí de uma eliminação? Porque um dos dois na quinta não vai estar mais aqui, certo? Na Libertadores. Aí de um lado você tem o Atlético praticamente jogando um ano. Sim. Nessa partida de quarta-feira, e tem o Palmeiras que com tanto favoritismo e com tanta empolgação pode de repente ficar abatido, e não sei se isso pode ter uma consequência no Brasileiro. Então, Bruno, eu acho que pesa mais pro Atlético, exatamente porque o Palmeiras sabe que jogando no fim de semana ele vai definir a liderança de Brasileiro, ele vai continuar buscando a confiança na conquista que ele pode ter, porque ele é líder do Campeonato Brasileiro. O Atlético não vai ter tempo para lamber ferida, não vai ter tempo para encontrar um psiquiatra, um psicólogo para tratar as suas frustrações da temporada. O Atlético vai ter que correr atrás de um G4, que hoje não é nem visível, está lá em cima. Então acho que pesa mais para o Atlético. Glaucio, a gente segue por aqui, tá? Durante todo o dia a gente acompanhou principalmente o pessoal aqui da limpeza, manutenção, preparando o jogo, limpando depois de tanta festa que teve ontem aqui. Bola tá voltando a rolar aqui, o pessoal continua brincando e a gente vai aqui pro nosso quartinho que tá reservado, né, Mário Marra? Sim. Cada um na sua própria suíte. Claro. Mas a gente vai voltar amanhã e ao longo da nossa programação, até quarta-feira estaremos por aqui, tá bom, Glaucio? Isso que é bom, Bruno, Marra, que ao longo da semana vocês estarão conosco neste Sport Center. Prontos para o banquete de café da manhã, tenho certeza. Pois é, teremos a alegria de compartilhar o programa com vocês. Estão liberados, hein, para dar um pouquinho mais de qualidade a este jogo que acontece aí, que vocês disseram que estava tão ruim. Tenho certeza que se vocês entrarem já dá uma melhoradinha no nível aí, né? Porque são dois craques. Um beijo aos dois, muito obrigada. Já começando neste aquecimento de Palmeiras e Galo. Mari, bacana a conversa que os dois estavam tendo sobre os goleiros, mas vamos falar dos caras que cobram estes pênaltis. Bora. Vamos lá, vamos trazer os números. O Bruno até falou do Veiga, né? Que fez o gol ontem cobrando pênalti, tirou toda a zica. E do lado do Galo, temos o Hulk como o batedor oficial. E a gente traz os números aí de desempenho de Veiga e Hulk, também em pênaltis por Palmeiras e Atlético. Vamos primeiro ali com o Veiga, o aproveitamento de 89%. São 28 cobranças, 25 gols, 2 fora e 1 defendido. Fora ou trave, né? E para o Hulk, um aproveitamento de 88%. 25 cobranças, 22 gols, 2 também fora ou trave e 1 defendido. São números praticamente iguais dos dois batedores. As duas esperanças de gols também deste Palmeiras. O Hulk deu uma caída no atual momento, o Veiga ainda, embora tenha saído machucado, volta, mas volta bem também, né, Mari?
O Hulk acho que acompanhando um pouco esse momento do Galo. O Marra falava desse enfrentamento, desse Galo que chega para esse confronto numa situação muito pior. A gente viu na reportagem o Cuca falando de um favoritismo do Palmeiras. No placar não há vantagem, mas acho que é pelo contexto e também pelo Palmeiras jogando em casa, a força da sua campanha, suas últimas campanhas até jogando no Allianz. Acho que essa é a vantagem do Palmeiras, de um time mais regular e também tendo que fazer o resultado na sua casa. Exatamente. E eu acho que até por isso o Palmeiras vai evitar ao máximo levar a decisão para pênaltis. Porque não vem de um histórico positivo em cobranças quando envolve mata-mata, essas coisas. Perdeu agora recentemente, foi eliminado recentemente para o São Paulo. O Marra fala que o cardzinho ali onde mostra as defesas dos goleiros não entra muito em jogo. Eu concordo, mas a torcida do Palmeiras é uma torcida que ela transmite o nervosismo quando a partida assim está encaminhada. Então acho que para o Palmeiras o contexto ali não é nada favorável em levar para os pênaltis. Tem ótimos cobradores, tem um ótimo goleiro, mas um histórico que pode assombrar ali o time e a torcida também. Então acho que o Palmeiras tem que decidir ali nos 90 minutos, se assim for possível. Do outro lado tem um adversário forte, que independentemente da fase é um adversário muito forte. E que no primeiro jogo fez uma boa partida, Exatamente. um primeiro tempo que não deixou Exatamente. o Palmeiras também colocar o seu estilo de jogo, né? O Galo fez um jogo superior até, né? Acho que dominou mais o jogo. Total, dentro de casa, fez valer realmente o mando de campo, a volta do Cuca, o entendimento entre os atletas, sem o Guilherme Arana. Então, acho que é uma partida em que tem um certo favoritismo para o Palmeiras, porque eu acho que o Palmeiras ele entra melhor nesse jogo por conta do último resultado, porque o empate foi favorável ao Palmeiras pela maneira como ele construiu. Então, acho que a moral entra um pouquinho mais no jogo, até também pela última rodada de Campeonato Brasileiro, foi melhor para o Palmeiras. Mas o Atlético está vivo, está muito vivo. Sabe o que fazer, pode contar com o exemplo do ano passado. Então, aquele sentimento de eliminação, os jogadores têm, porque a maioria estava nessa partida. Sentimento de eliminação, não quero passar por isso de novo, então pode entrar em campo. E talvez o Cuca até diga desse favoritismo Exatamente. do Palmeiras, não só pelo recorte Tirar atual, um pouquinho, né? mas também já joga pra lá, né? O que for de pressão por essa conquista. Bom, essa partida na quarta-feira entre Palmeiras e Atlético Mineiro, a gente vai trazer tudo pra você, esse jogo ao vivo aqui na tela da ESPN. E claro, ao longo da semana nós vamos acompanhando, atualizando a situação dos dois times até a hora do jogo. Vamos falar agora. É isso aí, galera palestrina. Obrigado por assistir o vídeo, e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixe seu like e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que posto aqui no canal. Compartilhe o vídeo para que mais palmeirense venha conhecer o canal Verdão de Coração. E venha ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Avante palestra! Tamo junto! Valeu!